Pai do Senhor Jesus. Amém. Pastor Márcio Bonifácio, nós estamos felizes por estarmos aqui produzindo mais um vídeo para a glória de Deus. E hoje eu estou falando especificamente de um tema muito relevante, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, as armas espirituais, irmãos, existe várias, existe a oração, a palavra de Deus e a vigilância, mas a arma qual eu quero tratar nesse vídeo é o poder oculto no jejum. O jejum é uma ferramenta poderosíssima que Deus doou para nós e Ele nos orienta muito bem a eficácia do jejum. Só que o povo de Israel, quando estava sendo oprimido por os inimigos no passado, eles cingiam com cinza, cobria com pano de saco e fazia sacrifício de jejum para ter vitória. Quase todas as guerras ele buscava Deus espiritualmente. O jejum era uma ferramenta fundamental para ter êxito, para ter resposta de Deus, para fortalecer, para sucumbir os inimigos de Israel. Mas enfim, no livro de Isaías, capítulo 58, Deus já não estava muito satisfeito com esse tipo de jejum, porque acabou se tornando uma religiosidade, tornou-se religião. As pessoas faziam o sacrifício, mas elas não se guardavam. Se você meditar Isaías 58, diz que havia muita confusão, brigas, ofensa, troca até de violência física. E Jesus disse que esse não é o tipo de jejum que agrada a Deus. As orações já não estavam mais sendo ouvidas. O jejum que agrada a Deus é o jejum que quebra as ataduras, que liberta os oprimidos, que socorre os órfãos e viúvas. Então, o jejum é fundamental você sacrificar. O que é jejuar? É queimar a nossa natureza, a nossa carne. É quando nós abrimos mão de algum tipo de alimento, de líquido, para sacrificar, para nós fortalecermos espiritualmente. Isaías 58 é bem claro. Qual o tipo de jejum que agrada a Deus? É o jejum que quebra as ataduras, que liberta os órfãos e os oprimidos, que socorre aquele que precisa de ajuda. Então, jejum não é só jejuar. Quando você jejua, lê a Bíblia e busca a Deus em oração, o seu jejum tem muito mais poder, muito mais forte, né, irmão? Qual o momento da minha vida que eu tenho que jejuar? Bem, geralmente quando a pessoa começa espiritualmente seu ministério, assim como Jesus deixou como exemplo, e antes dele começar seu ministério poderoso na terra, a Bíblia diz que jejuou durante 40 dias e 40 noites e foi tentado por inimigo. Logo após isso, a sua vida nunca mais foi a mesma. Então o jejum é bom, você quer trabalhar na obra de Deus, quer crescer. Qual outra situação que eu tenho que jejuar? Mateus capítulo 17 diz que o Pai encontrou o Jesus, dobrou o joelho e pediu socorro. Ajuda-me, pediu socorro para Jesus, porque o filho dele era processo. Os discípulos tentaram expelir o demônio, não conseguiram, até que falaram com Jesus. E Jesus disse: a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então ele fortalece o mundo espiritual contra as trevas. Segunda hipótese. Terceira também, o jejum também é bom para queimar nossa natureza, para nós se aproximar mais de Deus. Quando você jejua, literalmente isso produz um quebrantamento, porque a carne mortificada é muito agradável aos olhos de Deus. O livro de Isaías, capítulo, Salmo 51, diz que se Deus tivesse prazer em sacrifício, o salmista faria, mas o que agrada a Deus é coração quebrantado. E a oração e jejum, ela é muito boa para quebrar nossa natureza. São a terceira hipótese. E a quarta hipótese também é o jejum. Ele pode ser também para nós vencermos dificuldades, seja financeira, na área da saúde, sentimental. Quando você está numa grande guerra, numa grande momento difícil da sua vida, quando você coloca o coração para jejuar a Deus, há facilidade maior para você vencer a sua dificuldade. Quais são os tipos de jejum que existem? Existe o total. Total é aquele que é o chamado de absoluto, que é o que eu faço, não consumo água, nem alimento com nada, período que eu estou em jejum. Geralmente eu começo
antes de meia-noite, antes de dormir, jejua até meio-dia, até 2, 3 da tarde. E nesse período eu não como, não bebo nada, porque Deus me usa muito em libertação, então está sempre jejuando. Exemplo, essa semana estou jejuando a semana toda, o propósito está no meu coração para determinada função. Esse eu sou total, tempo parcial, que você pode jejuar, tirar o alimento e continuar tomando líquido, tomando água, enfim. Você vai fazer o jejum, aquilo que você colocar de propósito de Deus, Deus vai receber. E existe o jejum famoso, que é o jejum de Daniel, que é um jejum que é prolongado, de 14 a 21 dias. As pessoas, ela continua bebendo água, líquido, se alimentando, mas é obstante de alguma coisa. Daniel, por exemplo, ele não comia carne, era só legume. Você pode fazer um jejum longo também, tirando as redes sociais, tirando alguma coisa que você prende você no dia a dia. Tudo que você oferecer diante de Deus será bem grato, Deus vai receber. Mas aquilo que você determinar, procura seguir aquilo que você combinou com Deus para que possa ter o resultado esperado. Porque a arma poderosíssima é o jejum, não pode deixar de ser feito. E nós temos vivido um tempo hoje que as pessoas não sacrificam, não oram mais, não pagam mais preço. E é tempo de invocarmos a Deus para ter a resposta desejada. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.